volta, né? Continuar o nosso bate-papo com o Xandão e com a Sara. Você que esteve com a gente... Casal top, ó. É verdade. Você que esteve com a gente na semana anterior, né? Nós estamos falando sobre recomeço. E hoje nós vamos falar qual é o nosso papel no recomeço, né? Depois que a gente, né, que Jesus nos encontra, porque na verdade é Ele que nos encontra, né, gente? Depois que Ele nos encontra e que pela graça a gente recomeça, qual é o nosso papel? E no finalzinho do episódio do vídeo passado, o Juninho fez uma pergunta para a Sara e para o Xandão, né? Como é que foi o início desse relacionamento, né? Nós entendemos que vocês foram, né, restaurados, né? Jesus veio com essa oportunidade do recomeço. E aí, como é que foi o início desse recomeço, o início desse relacionamento? Olha, assim, Teve aquele olhar assim, Xandão? tchan. Tchan, tchan, tchan. Ela olhou e falou, é ele. É ele. Não, cara, mas igual a gente falou semana passada, né? Que a graça é uma licença para o recomeço, né? Então, assim, a gente procurou valorizar essa licença que a gente ganhou de Deus, né? No caso, principalmente eu, que para mim também era um recomeço, né? Uma chance de escrever a história de novo. Então, assim, eu procurei valorizar muito essa licença, essa graça que Deus me deu. Então, assim, eu coloquei na minha mente assim, eu não posso errar novamente, né? Porque a graça de Deus, ela vem sempre. Mas não quer dizer que a gente tem que cair naquele ciclo, né? De cair e de levantar, de cair e de levantar. A gente precisa valorizar essa graça de Deus. Então, assim, uma coisa que valeu muito na nossa vida foi o discipulado, foi o acompanhamento, sabe? A gente se sentia assim, ao ponto assim, de no início eu não senti nem apto, sabe? Para, cara, Deus, mas eu só está me permitindo isso, viver isso, né? Mas Deus pega e fala assim, meu filho, só aceita, só vai, né? Só vai. E aí a gente ter um acompanhamento dos nossos pastores foi essencial para a gente, sabe? No início, foi um início difícil, né? A gente sofreu um pouco com preconceito, por exemplo, eu era divorciado, né? Ela não. Aí teve toda uma barreira, ela veio de uma cultura, de uma outra religião, que às vezes não aceitava tão bem essa situação, né? E Deus, cara, teve graça até nesse momento, sabe? Ela ficou um pouco com medo, né? Vou deixar ela contar esse pedacinho, mas ela ficou um pouco com medo, assim, como que iam receber isso na família dela, né? E o tempo todo eu falando com ela, meu bem, Deus está nesse negócio, né? Vamos confiar que Deus está nesse negócio. E Deus, todos os dias, Ele mostra pra gente, sabe? Como que Ele é fiel, como que Ele honra. Mas demanda o quê? A gente aceitar, a gente entender essas segunda chance. Valorizar, né? Valorizar. É isso. Assim, uma coisa que eu acho muito legal na nossa história e que eu vejo que acontece pouco hoje é que nós éramos amigos mesmo, né? De sentar, tomar café, contar testemunho também. Vocês também, né? Pois é, a gente era amigo mesmo. E assim, bom, pelo menos na época que eu lembro que a gente era amigo, não tinha interesse, surgiu interesse depois. E aí, assim, isso eu percebo que acontece pouco hoje, que as pessoas, elas se conhecem e elas logo, tipo assim, quero casar mês que vem, né? E não se permite conhecer a pessoa sem uma intenção. E isso foi bom pra gente. Por quê? Porque eu conheci o Alexandre, né, fora de uma intencionalidade de relacionamento. Então, assim, foi muito legal esse tempo de conhecer. E aí, ele sabia da minha cultura familiar. E aí, quando surgiu o interesse, a gente já sabia que isso era uma coisa que eu precisava de enfrentar, né? Sabia que era algo que eu precisava de romper, pessoalmente mesmo. Né? Porque, como a gente disse, né, semana passada, eu já tinha gasto muitas fichas, eu já tinha quebrado muito a minha cara em relacionamento. Então, imagina, para uma pessoa que está começando de novo e tem medo, né? Igual ele falou, existe um medo. E aí? E se eu estiver fazendo a escolha errada de novo? Né?
Então, enquanto ele estava falando, eu estava pensando a respeito de Adão e Eva. Imagina, quando a gente olha Adão e Eva, a gente pensa o quê? Nossa, eles caíram, acabou o mundo, né? Tipo, não vai acontecer mais nada dali. E se a gente for pensar direitinho, até na maldição que Deus ele dá para Adão, para a serpente, para Eva, para Adão e para Eva existe graça. Porque quando Deus fala para Eva que ela vai gerar filhos com dor, né, e que ela iria ser submissa, né, o desejo dela iria ser para o marido dela, existe graça nisso. Por quê? Porque ela poderia não ter filhos. Porque Deus poderia ter falado para ela assim, você não vai ter filhos. Eu vou fazer um outro ser humano e o outro ser humano vai ter filhos, você não. Mas não. Deus, ainda que eles tenham pecado, existia a graça de Deus como pano de fundo da história. E aí eu trago isso para a nossa realidade. Ainda que eu tivesse errado demais nos meus relacionamentos, depois que eu conheci Jesus, eu tive um relacionamento errado, uma escolha errada, depois de conhecer Jesus também. E aí, ainda que eu tivesse tido essa decisão errada, existia graça de Deus para minha vida. E é isso que às vezes as pessoas não conseguem entender. Sabe? O medo de recomeçar é por achar que por ter errado tantas vezes, Deus não vai trazer uma pessoa que lhe corresponda. Né? Mas ainda que eu tenha errado, eu conheci Jesus de verdade. Existiu um novo nascimento dentro de mim, que me permitiu viver coisas novas nele. Então, assim, nosso início de relacionamento foi difícil. Foi. É verdade. Porque a gente tinha questões familiares para lidar, a gente tinha questões dentro da própria igreja que a gente precisava saber lidar com alguns apontamentos. E aí foi o tempo que o discipulado fez muito bem pra gente. Por quê? O discipulado falou assim, não responde no mesmo sentimento. Vocês estão sendo apedrejados, rejeitados? Não responde com a rejeição. É um tempo de silêncio. E vocês se conhecerem e viver o tempo de vocês. Esse tempo de apedrejamento ele vai passar. Como passou? Passou. Aí depois de uns meses a gente decidiu que era isso mesmo. Em 11 meses de namoro a gente casou. E assim, quando nós casamos, a gente tinha plena convicção de que tudo que a gente viveu, e até mesmo o tempo difícil, foi algo de Deus para nós. Foi um tempo de firmar a gente numa decisão, um tempo de resposta. Então, assim, eu creio que é o que ele falou. Quando ele falava para mim no início, como eu tinha medo, né? Quando ele falava para mim no início assim, meu bem, Deus está nesse negócio, fica tranquilo, vamos aguardar o tempo dele. E realmente foi tudo muito de Deus. Tanto o nosso casamento também, a gente teve muitas, como eu posso dizer, muitas providências de Deus financeiramente, né? Porque imagina, tem gente que leva anos juntando dinheiro para casar. A gente não tinha casa, né? E não tinha um móvel. Em 6 meses, Deus, ele fez assim, milagres, sabe? E desde um eletrodoméstico até viagem. E assim, foi mão de Deus o tempo todo. A mão de Deus nos levando, nos fazendo entender, sabe? Que ele estava suprindo todas as nossas necessidades. E assim, quem lembra do meu casamento vai lembrar que assim, foi uma cerimônia que... Foi lindo, gente. Né? Assim, eu falei assim, cara, eu não tenho os meus olhos assim, nossa, quero uma festa, não sei o quê. Claro, né? Tem gente que tem um desejo, cada um tem um estilo de casamento que quer ter. Mas eu queria uma cerimônia bonita que marcasse, que deixasse uma mensagem. Né? Então, assim... E como deixou. E foi bacana, porque eu consegui viver isso. Deus nos proporcionou isso, né? Através da graça dele. E a gente é muito grato por esse dia, né? Porque de lá pra cá, nossa, a gente viveu outras coisas, tantas outras coisas que eu precisaria de outro café com casais pra contar. Eu falo que Deus não desperdiça nem a nossa dor, né? Nem o nosso sofrimento, porque... Igual você falou, a gente passa pelos processos até pra gente amadurecer, né, e se firmar, mas também hoje vocês estão aqui contando a história de vocês, né, e esse momento todo que vocês vivenciaram nos mostra que realmente, né, tem como se recomeçar, tem como escrever uma nova história através de Jesus, né, então, se hoje vocês estão aqui, né,
já está servindo de testemunho para tantos casais que estão aí nos assistindo, né? É verdade. E foi legal você tocar nisso, Lidiane, porque não sei, meu irmão, minha irmã, o que você tem vivido hoje, né? Mas saiba que essa área que tem sido um problema na sua vida, Deus quer usar ela, Deus quer te dar autoridade, Deus quer fazer você vencer essa dificuldade que você está passando aí. E Ele quer te dar uma autoridade para você falar sobre isso ali na frente. E pessoas olhar para você e falar assim, você é uma inspiração para nós nessa área da sua vida. Isso é a graça dele, é o alcance da graça dele que pega em você e ela emana e até as outras pessoas que você tem contato, sabe? Uma coisa muito importante para a gente receber, sabe, esse recomeço de Deus, que também, assim, a graça ela é infinita, né? Às vezes você pensa assim, eu errei uma vez, errei duas vezes, e agora? Quer dar limite nela. Eu quero dar limite. Não, a graça de Deus ela é infinita. Mas para que a gente tenha esse acesso e que a gente viva isso, para que a gente não caia, às vezes, num ciclo que eu falei de cair e levantar, de cair e levantar, para a gente ter esse recomeço perfeito, vai demandar algumas renúncias da nossa vida. Para a gente viver, se a graça é a licença para o recomeço é um start que precisa de renúncias. Então, o que é a renúncia? A renúncia é exatamente eu querer fazer diferente, eu renunciar àquela velha prática para que eu não repita o mesmo erro e não tenha que recomeçar de novo. E não aproveite o recomeço de Deus, a segunda chance que Deus tem pra gente, sabe? E a graça de Deus, ela é muito visível, assim, na nossa história. É muito perceptível, sabe? Eu lembro, e isso é impossível não falar do discipulado, né? Quando eu volto para Jesus, que a graça dele me alcança, eu consigo, né, estar nele, na presença dele de novo, eu entro em contato com uma coisa que quando eu saí não existia, que era o discipulado, sabe? Então, assim, eu encontro um homem e uma mulher de Deus, né, que são usados por Deus até hoje na nossa vida, para nos dar direção. A gente tem que dar honra, né, a quem tem honra. A gente ama vocês, pastor Cadu, pastora Érica. E esse contato com esse discipulado, sabe, foi quando eu vi a graça de Deus na minha vida. No dia que ele me chamou para participar da célula dele, da célula de liderança dele, eu olhei e falei assim, cara, eu entendi, naquele dia eu entendi o que era a graça de Deus. Talvez isso vai te chocar um pouco, mas o momento que eu estava ali, eu era divorciado, estava com uma vida de promiscuidade, e ele me chama para participar da célula de liderança dele. Quando ele me chamou, que eu sentei lá a primeira vez, eu olhei na roda, todo mundo casado, com filho bonitinho, casado, com filho bonitinho, cara chegou aqui e falou, cara, divorciado, na vida de promiscuidade, tudo todo. Sabe, eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí o Espírito Santo fala assim, só vai, só recebe. Um vaso na mão do oleiro. É um vaso na mão do oleiro. Então faz o que você fez até agora. Deixa eu te ajudar a escrever a sua história de novo, sabe? Ele já via o que os olhos não viam, né? É verdade. Olhar de fé, Exatamente né? isso aí. Engraçado que, se eu não me engano, acho que quase todos os casais que passaram aqui falaram sobre o discipulado. É verdade. A importância de você encontrar alguém para te ajudar, né, nessa caminhada. E é realmente, né, um discipulado, você tem uma liderança, você tem alguém que ora por você, que te escuta, que chora com você, que ri com você. Isso é muito legal. Essa mensagem é impossível a gente sair daqui sem passar essa mensagem para vocês. Sozinho vocês não vão conseguir. Sozinho nunca vão chegar a viver aquele recomeço, a plenitude do que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã. De maneira alguma você vai conseguir sozinho. Ninguém caminha sozinho, né? E eu quero aproveitar, né, essa oportunidade que o Xandão está falando sobre o discipulado, e quero falar com você que está em casa. Se você está precisando de ajuda, se você vê que sozinho não dá,
né, que o seu casamento, você precisa de alguma ajuda no seu casamento ou com os seus filhos, nós como uma família, né, como uma família IMV, estamos dispostos a acompanhar vocês, nosso Instagram ou nosso YouTube, você deixa algum comentário, a gente entra em contato com você, porque assim como alguém um dia veio nos ajudar, né, veio nos ajudar a recomeçar, nós também queremos ser aqueles, né, que possamos ser instrumentos de Deus para ajudar você nesse recomeço também. Então, né, a gente está aberto enquanto família para isso. Mas e o futuro? Eu fiz essa pergunta para a Paula e para o Lipe também. E o futuro depois do recomeço? O que Deus tem para vocês daqui para frente? O que vocês conseguem ver lá na frente já? Porque o nosso pastor gosta muito do futuro, né? Nosso pastor gosta do futuro. Então, preciso fazer essa pergunta. Então, eu entendo assim que o Alexandre sempre usa essa frase, né? Que Deus ele não une pessoas, né? Ele une propósito, né? Então, assim, desde o início a gente sempre visualizou, né, em Deus, assim, que Deus iria fazer coisas através de nós, que a gente nem tinha noção do que era, né? E é incrível que enquanto você está falando isso, eu estou pensando aqui que depois que a gente casou, e até mesmo antes da gente casar, a gente já foi padrinho de casamento de uma leira, né? Teve um ano que foi uns 4 casamentos só de discípulos nossos. Então, assim, não tem... Deus sabe dos planos que Ele tem para nós, mas não tem outro caminho a não ser esse caminho de discipulado e de pastoreio, né? A nossa casa é uma casa que vive cheia de pessoas que estão sempre orando com a gente, né? Que nós estamos orando com elas, discipulando elas. A nossa vida, a gente se entregou, né? Igual aquela canção, eu queimei as minhas carroças, né? Não existe outro propósito de vida. Nós escolhemos andar por esse propósito, pelas vidas das pessoas, nos doar, assim como Jesus ele fez, né? Na cruz. A gente está sempre se entregando a isso. Então, assim, futuramente, Deus ele sabe o que Ele tem. O que nós temos visualizado hoje é viver esse lugar onde cada vez mais pessoas são tocadas através daquilo que Ele fez. Não é mérito nosso, mas daquilo que Cristo fez na nossa vida. Né? Continuar se lançando, como disse o Alexandre, né? Se entrega, né? Continuar nesse processo. Só vai, né? Só vai. Só vai. Só a Ayla, né? Ela tá crescendo nesse meio discipulado. Eu vi um vídeo seu que você falou que ensinando ela a compartilhar. Você dá um negócio para ela comer e pede para ela compartilhar, né? Então, assim, ela já está crescendo no meio disso, de não se reter tudo para ela. Ela, daqui uns 2, 3 anos, ela vai saber muita coisa que gente adulto não sabe. Né? Isso é muito legal. A gente vê desde bebezinho uma criança sendo formada, assim, não preso em religião. É discipulada, né? Discipulada, entendendo, né? E ela também já está se acostumando em saber que a nossa casa, na verdade, não é só a nossa casa. Eu, Alexandre e Ayla. Ela sabe que a nossa casa é uma casa de portas abertas que recebe gente todo dia. Então, a minha filha hoje, ela tem várias irmãs. E ela, por exemplo, agora mesmo, ela está na casa da Mariana, que é minha filha espiritual, mas que olha para ela como irmã dela. Então, a cultura dela, né? A mente dela tá sendo forjada já num pensamento do que o que é nosso não é só nosso, mas é tudo em comum, né? E o que a gente mais quer é disseminar essa cultura, sabe? Às vezes, uma figura que pode exemplificar isso, pensa naquele, não sei se é dente de leão, aquela tem uma florzinha, ela é toda cheia de pelinhos e ela carrega na ponta de cada pelinho uma semente, né? Cara, isso ele exemplifica, ilustra muito a nossa vida, sabe? Eu sempre falo isso, a gente tem que ser aqueles semeadores, sabe? Aquela florzinha que você sopra ela e ela leva a semente daquilo que ela viveu até então, daquilo que Deus fez ali nela, sabe? Você ter a oportunidade de fazer isso, você estender esse recomeço, você poder contar esse recomeço para as pessoas, você espalhar essa cultura de que Deus é um Deus de segunda chance, que tem jeito para a sua vida. Não fique aí pensando que não tem sim, porque Deus é um Deus de recomeço.
a gente, sabe, tem dia que eu falo com a Sara, meu bem, eu nasci para isso. Sabe, porque, sabe, a alegria que a gente tem de contar, sabe, a nossa vida, de disseminar essa cultura do reino de Deus, sabe, é uma coisa assim que é muito forte na nossa vida. E esse lugar da graça de Deus, do favor de Deus, é um lugar que a gente nunca quer sair, sabe? Pessoal, muito aprendizado, né? Muito legal. Ediane e Onésimo, né? Queria que vocês despedissem do pessoal, convidando eles aí, né? Para não deixar a gente. Semana que vem tem mais. Outro casal top, né? Surpresa, depois a gente revela o casal da próxima semana. Então, assim, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Xandão e Sara. A gente que agradece. Assim, para nós, né, é uma alegria ter o Xandão e a Sara aqui. A gente É minha irmã da gente. que conhece, né? Igual assim o Xandão compartilhando tudo isso, né? Eu acredito que, eu não lembro, o Juninho e a Geisa talvez não vivenciou, né, toda essa história do Xandão. Mas eu e a Lid, né? Quantos anos de caminhada juntos, né, Xandão? Desde a adolescência, né, Xandão? Estamos juntos aí há um bom tempo, É né? verdade. Então, assim, a gente ter vocês aqui nessa noite, né? Trazendo uma palavra tão poderosa, né? E assim, enquanto eu ouvia vocês, né? De alguém que nunca também desistiu, né? Que permaneceu. Igual você falou, mesmo distante, você não deixava de buscar a Deus, não é verdade? Você estava ali, né, até o dia que você teve o seu recomeço, né? E então, assim, a gente alegra mesmo, né, amor, de poder ter vocês aqui, né? E realmente, né, hoje a gente vê e vocês são referência, né? São testemunhas vivas mesmo daquilo que o nosso Deus é poderoso para fazer, conforme, né, esse casal amado aqui compartilhou. Tudo que Deus fez na vida deles é possível também na sua vida. Amém. E a gente quer encerrar esse tempo dizendo para você, né? Corra, se entregue, se lance, né? Como diz o Xandão, Amém. só vai, Só vai. né? Só vai, né? E seja um semeador dessa palavra também. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Você também vai estar fazendo parte desse processo com a gente. Verdade. Deus te abençoe. Um abraço. Valeu, galera. Abraço, Forte abraço. Abraço aí, Tchau, pessoal. tchau. Beijão.